Fala, minha rapaziada ligada aqui no canal do PH, meu nome é PH Miranda. Se você ainda não me conhece, eu faço vídeo de futebol todos os dias aqui no YouTube. Rapaziada, Santos 1, Palmeiras 0, Campeonato Brasileiro, 13ª rodada, né? Uma rodada atrasada aí do Brasileirão. E cara, essa vitória do Santos foi um presente para essa torcida apaixonada do Santos e que apoiou o time do início ao fim, não só na partida, mas antes do jogo. No dia de ontem a gente já via como essa torcida estava incentivando. No momento que o time mais precisa dessa torcida, a torcida do Santos estava lá, apoiando, incentivando, motivando o time. E, cara, isso é importantíssimo para o jogador, isso é importantíssimo para o clube em si, né? Uma demonstração de paixão pelo clube mesmo, do Santos na situação que está. A torcida entende a situação e o papel da torcida é esse: incentivar nos momentos em que o time está em situações difíceis. É motivar o time quando o time precisa. E a torcida do Santos estava lá. E essa vitória foi um presente para essa torcida que viu o time perder partidas muito mal. Perder partidas até que não merecia perder. E hoje vence. E vence muito bem. O time forte do Palmeiras. Tudo bem que o Palmeiras estava muito desfalcado, a gente vai falar disso. Mas venceu um time que em elenco é muito superior ao time do Santos. Tá? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho também para você não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu faço vídeo de futebol todos os dias aqui no canal, beleza? E me segue nas redes sociais também, @canaldoph.oficial no Instagram e no TikTok. Também tem o X, tá? @phmirandap, beleza? Tá tudo aí na descrição, os links, só você clicar e ir lá e me seguir, beleza? Bom, rapaziada, falando do jogo, cara, eu gostei muito da escalação do Vojvoda, tá? O Vojvoda mudou um pouco no time, ele colocou o Neymar de um falso 9, né, praticamente, lá na frente, lá no ataque. E eu gostei muito disso, porque a ideia dele é colocar o Neymar para finalizar as jogadas. Não necessariamente chutar, tá? Mas finalizar a jogada em si, né? Então, por exemplo, se tinha uma jogada do Santos, o último toque era do Neymar. O último passe era do Neymar para uma finalização de um outro jogador, enfim. Então, isso dá muita criatividade para o time do Santos. E você precisa de criatividade no meio campo. E foi o que teve hoje. Eu gostei bastante, tá? Eu faria alterações? Faria. Por exemplo, eu não escalaria o Ilharão. Eu acho que ele não tem merecido tanto. Tudo bem que não tá jogando mal, mas eu acho que tem um cara no banco que tá jogando muito melhor, que é o Gabriel Bom Tempo. Já venho batendo nessa tecla há muito tempo. Desde a partida contra o Fortaleza eu falo: Gabriel Bom Tempo merece vaga de titular. Gabriel Bom Tempo tem que ser titular desse time do Santos, né? E mais uma vez ele nem entra na partida, tá? Ele nem entrou nessa partida contra o Palmeiras. Mas, enfim, não fez tanta diferença, tá? Eu acho que você teria mais criatividade no meio campo? Teria. Por quê? Você já perdeu o meio campo, digamos assim, a criatividade, né? O cara de criação desse time, colocando ele no ataque, que é o Neymar. E aí você precisa de alguém que dá essa parte de criação pro time, né? Você tem o Zé Rafael de um lado, você tem o João Schmidt do outro, que jogou uma barbaridade hoje, tá? A gente vai falar. E, cara, você precisa de um cara ali. Nas outras partidas, a gente viu o Neymar. Nas outras partidas que eu digo, né? Na última partida, né? Porque ele só jogou uma e um tempo de outra. Contra o Flamengo, a gente via ele buscando a bola lá atrás e tendo que fazer a jogada inteira. E, cara, além de cansar muito o jogador, você eu acho, na minha visão, que você perde muito no ataque. Tá? O Santos perde muito no ataque. O Neymar, ele é um jogador ofensivo, tá? Ele não é um jogador defensivo, a gente sabe muito bem. Então, você deixar ele quanto mais próximo do gol ele tiver, mais ele vai dar chances para você. E foi o que a gente viu hoje. O Neymar, ele foi não vou ter esse número agora exatamente, mas foi um dos maiores passadores da partida. Ou seja, a maior quantidade de passes foi do Neymar. E isso não é só um número assim, porque passe pode ser um passe errado, pode ser um passe certo. Cara, se você vê a efetividade dos passes também, é um outro número muito importante. O Neymar, ele acertou a maioria dos passes dele. E, cara, esses passes são passes importantíssimos para o time do Santos. A gente sabe toda a técnica que o Neymar tem, a gente sabe a qualidade que ele tem. E, cara, a escalação dele de falso 9 eu achei que ajudou muito. Ele já vinha jogando alguns jogos assim, né, antes da lesão dele, mas nessa escalação especificamente, eu gostei muito, tá? A outra alteração que eu faria também é tirar os dois pontas, tá? Eu acho que nessa partida o time do Santos estava precisando de criação. E quem são os caras de mais criação nesse time? Não é Barreal nem Guilherme, todo respeito aos jogadores. Eu acho que você tinha dois caras no banco
que poderiam ser esses caras, o Roleiser e o Robinho Júnior. Aí você vai falar, PH, não tem uns 2 vídeos atrás que você falou que o Roleiser tinha que ser reserva desse time. E sim, eu acho que deveria sim. Porém, na escalação anterior, na escalação que o Santos vinha jogando, o Roleiser jogando nas últimas partidas não vinha jogando muito bem, naquele modelo de jogo. Nesse modelo de jogo, que eu acho que o Santos tem como característica, nesse estilo, nessa escalação, o Santos tem como característica a criação de jogadas, né? Principalmente como os jogadores foram distribuídos em campo. E quem é um cara que pode te dar essa criação, que tem uma técnica melhor, né? Enfim, é o Roleiser. Eu acho que essa partida seria ideal para ele, tá? E a gente viu, né, no segundo tempo ele entra e acaba não só fazendo gol, mas acaba criando algumas jogadas importantes pro time. Eu acho que ele sim deveria começar jogando no lugar de Guilherme, o Barreal, além do Robinho Júnior, tá? Eu acho que o Robinho Júnior deveria já começar jogando. Tudo bem que ele entra logo no início do segundo tempo, mas eu já entraria com ele como titular. Eu acho que essa escalação, nessa escalação agora, colocando o Bom Tempo no meio, o Roleiser numa ponta e o Robinho Júnior na outra, eu acho que seria a escalação ideal para o Santos nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Acho que o Santos tem muito a ganhar escalando esses jogadores, além dos jogadores de hoje. Cara, foi uma partida excepcional do Santos, tá? Não tenho que o torcedor santista reclamar, principalmente visto, né, o que vinha jogando nos últimos jogos. Essa partida de hoje, comparada às outras partidas do Santos, foi muito superior, tá? Muito superior em vários aspectos aqui. A gente pode ficar falando várias por horas aqui, todos os aspectos que foram melhores que os outros jogos do Santos. Mas, cara, não foi um primórdio de partida, não foi uma partida surpreendente, né, do Santos, porque o Palmeiras ele tá desfalcado demais, né? O Palmeiras tem 11 desfalques, tem um time titular inteiro desfalcado, né? Não em questão de jogadores, né, mas 11 jogadores titulares, né, desses 11 tem alguns titulares, alguns não, né, bastante titulares desse time que estavam ou machucados ou suspensos, né, dessa partida e não puderam jogar, alguns até convocados, né? Enfim, e o Palmeiras estava com 11 desfalques para essa partida, e aí entrou com um time muito diferente. Vou até ver a escalação aqui, ó. Entrou, segundo o Google, tá, como um 3-4-3, mas na minha visão não é bem essa opção que o Palmeiras estava jogando, tá? Na minha visão, analisando a partida do Palmeiras, o Palmeiras entrou muito mais num 4-2-3-1, tá? Eu acho que foi essa escalação que o Palmeiras entrou, tá? Mas enfim, e aí colocando 2 volantes, sendo eles o Fux e o Aníbal Moreno, tá? O Fux, a gente vê, ele não estava jogando como um zagueiro fixo, tá? Eu acho que defensivamente estava, mas nas jogadas de ataque o Palmeiras jogava com o Fux de volante, ok? Essa é a minha análise. Mas enfim, o Palmeiras, ele, por esses desfalques, o Palmeiras perde muito, obviamente, mas tem um elenco muito bom. E que o Santos não conseguiu ser superior a ponto de fazer gols na partida. Tá? O Santos mereceu fazer gol? Mereceu. Mas sempre que criava uma jogada, errava no último terço, ou quando acertava, parava no Carlos Miguel. E aí tem que exaltar, obviamente, dar o mérito ao Carlos Miguel, né? Isso aí, o Santos não tem culpa, né, do Carlos Miguel ter feito uma partida excelente hoje, tá? Excelente. Tudo bem que toma um gol no final? Tudo bem. Mas isso não apaga a partida que ele fez. Tá? Foi uma ótima partida do Carlos Miguel. Salvou várias defesas aí, salvou várias jogadas aí do Santos, né, que poderiam ter saído gol pro Santos e não saiu por conta dele, né? Deixa eu puxar uma estatística aqui que eu gostei. Gostaria de destacar, né? Cara, o Santos, ele tem 17 chutes no gol no gol não, desculpa, 17 chutes na partida, e o Palmeiras tem 13, tá? E aí tem uma mudança muito interessante dos últimos jogos. A gente vê uma quantidade de finalização muito maior dos últimos jogos, tá? Eu não vou ter o número aqui das últimas partidas, mas eu lembro de o Santos não ter finalizado tanto nos últimos jogos, tá? E nessa partida o Santos finalizou bastante, tá? Bastante, obrigando aí o Carlos Miguel a defender pelo menos 4 vezes, né? Pelo menos 4 vezes, né? Teve 5 chutes a gol, sendo que não foi gol. Então foi pelo menos 4 vezes aí o Santos chutou no gol e obrigou o Carlos Miguel a fazer uma defesa. E cara, o que isso é importante? Como eu falei,
o Santos teve como estilo de jogo, nessa partida, pelo menos, nessa escalação, a criação de jogadas. E aí, o que você tem de prós e contras, né? O pró, né, desse estilo de jogo é você ter mais finalizações, você ter mais jogadas, né, criadas, enfim. E isso é muito importante. Porém, você colocando, quanto mais jogadores dessa característica você coloca no time, você tende a perder defensivamente, ok? Então, por exemplo, quando o Santos coloca os jogadores que eu falei, tirando o Rolês aí o Bom Tempo, né? Ele coloca se não me engano, foi o Lautaro Dias e o Robinho Júnior, né? No segundo tempo. Enfim, e teve mais algumas mudanças. Deixa eu ver aqui rapidinho. Ele coloca o Robinho Júnior, o Vitor Hugo e o Lautaro Dias, tá? E aí depois, só no final, ele coloca o Escobar e o Rolês. Beleza. Ele coloca essas três substituições. E aí o Vitor Hugo, tudo bem. Tirando o Vitor Hugo, vou botar o Lautaro Dias e o Robinho, tá? Só pra comentar. Essas duas substituições, eu acho que mudaram muito o esquema de jogo. Por quê? Você perde muito defensivamente. O Santos, quando estava sem a posse de bola, o Santos pressionava muito lá em cima. Se você vê o primeiro tempo do Santos, foi praticamente todo assim. O Santos inteiro pressionando a saída de bola do Palmeiras e fazendo como tem que ser feito, né? Na minha visão, uma marcação homem a homem lá na saída de bola do Palmeiras mesmo. E isso ajudou muito, tá, na criação de jogadas do Palmeiras, do Santos, desculpa, porque retomava a bola mais rápido e, consequentemente, conseguia criar jogadas também com essa perda de bola. E, cara, você perdeu essa característica no segundo tempo. Por quê? Você já tinha no ataque, você tem o Neymar, que, todo respeito ao Neymar, não é um jogador de marcação. O Neymar marcando praticamente nada. E aí você coloca o Robinho Júnior, que é um moleque que acabou de sair da base, tudo bem que é muito bom, é monstro, porém é um cara que ainda não tem um físico muito bom, né? Isso é obviamente por conta, né, que ele subiu da base agora, tem o que, 17 anos, 18, enfim. Então você perde muito fisicamente. E você tem o Lautaro Dias, que tudo bem, é esforçado, mas marcando, não é aquele cara que sabe, que chega firme no cara, enfim. E aí o Santos perdeu essa característica que foi crucial para a partida. E aí no segundo tempo o Palmeiras fica melhor do que o Santos, tá? O Palmeiras melhora e fica melhor do que o Santos. E aí que tá. Porque eu falei que não foi uma partida primordial, o Santos não foi uma partida excelente. Foi uma partida boa que fez com que o Santos ganhasse, ok? Mas, cara, o Santos enfrentar o Palmeiras, que tem 11 desfalques no time, e chegar a ser melhor do que o Santos na partida, no segundo tempo, isso é um pouco preocupante. Tudo bem que você vai falar, não foi melhor, mas não teve grandes chances. Cara, tudo bem, mas não teve grandes chances até o Flaco entrar. Quando o Flaco entra na partida, o Palmeiras começa a criar chances muito boas, tá? Que, por exemplo, teve uma jogada em que o Flaco Lopes, ele chuta e ele faz uma jogada muito boa, que ele dá um drible ali, não vou saber em quem foi, talvez seja no Zé Ivaldo, em que ele poderia muito bem ter passado pro Maurício, que estava chegando do lado dele. E se ele passa, tem uma grande chance de ter saído o gol, tá? Pro Palmeiras. Mas não, ele decide chutar e o Brazão acaba defendendo. Enfim, e aí é um erro de tomada de decisão, tudo bem. Isso aí o Santos não tem culpa. Porém, cara, eu acho que o Palmeiras, quando ele tá no 11 contra 11, o Palmeiras seria superior, na minha visão, tá? E é isso que eu falo, retomando o que eu falei, né? Se você coloca um time tão, como é que eu posso dizer, com estilo, uma característica de criação, você tende a perder defensivamente. E foi isso que aconteceu. Quando você colocou jogadores de mais criação no segundo tempo, o Palmeiras foi superior. Tá? Foi superior porque você perdeu essa pressão inicial que o Santos tinha colocado. Você perdeu essa pressão em linha alta, né, que o Santos tinha colocado, né, no bloco alto. Enfim. E aí, essa é uma coisa que precisa ser estudada pelo Vojvoda e precisa saber como ele vai fazer. Né? Porque o Santos, se pegar um time melhor e vai ter uma sequência aí de alguns jogos muito difíceis, vai ser complicado do Santos, né, conseguir essa criação de jogadas sem você conseguir ter a bola. Né? Então, é importante aí o Vojvoda pensar nisso, beleza? Cara, falando no geral, só para terminar, o Santos chega ao gol
colocando o Roleza, né? E, cara, como eu falei, né? O Roleza entrando nesse time, eu acho que você muda completamente o perfil do jogo. Porque você deixa um jogador de mais criação. E, cara, essa mudança já deveria ter acontecido há muito tempo. Porque o Santos, ele tava precisando muito do gol. Obviamente, né? Óbvio, né? Qualquer time tá precisando de um gol. Mas, principalmente o Santos, na situação que tava, no 0-0 jogando dentro de casa, em que tava jogando melhor que o Palmeiras, você precisa ir pra cima, cara. Você precisa. Não é você apostar todas as fichas, óbvio que não. Mas o jogo já estava na metade do jogo, do metade do segundo tempo. E ele não tinha colocado ainda um cara que poderia mudar, sabe? Você olhava pro banco, você tinha até duas opções, três, mas ele não colocava o Vojvoda. E ele vai lá e coloca o Roleza, que muda completamente o jogo e acaba fazendo gol. Uma jogada do Robinho Júnior, tá? O Robinho Júnior cabeceia para ele, né? Para trás, e o Roleza finaliza e abre o placar pro Santos. Uma vitória merecidíssima, tá? E, cara, falando da classificação, né? O Palmeiras perde a liderança. Temos um novo líder, né, do Flamengo, que é o Flamengo, né? E cara, essa liderança, ela vai ser disputada, na minha visão, até a última rodada. Acho que até a última rodada vai ter uma indefinição, tá? Vai ser muito, muito legal da gente assistir, tá? Essa luta, né, pelo título, que eu acho que vai ser muito interessante. O Palmeiras perdeu a liderança. E, cara, como eu já havia dito anteriormente, os dois times, Flamengo e Palmeiras, vão tropeçar. Eu não acho que nenhum dos dois times vão ganhar todas as partidas daqui pra frente. Tá? É a minha visão. Eu acho que os dois times vão tropeçar. Basta saber contra quem e como vão ser esses tropeços. Vai ser empate, vai ser derrota, enfim. E, cara, quem aproveitar mais as oportunidades vai ganhar o título. Quem demonstrar mais garra, que aliás é outro fator que eu acho que o Palmeiras não demonstrou no jogo de hoje. Faltou garra para esse time, faltou vontade para esse time. Assim como o jogo contra o Mirassol, o Palmeiras não demonstrou vontade. Então eu acho que é um fator que o Abel Ferreira precisa demonstrar. A torcida do Palmeiras também precisa incentivar o time, motivar, né? Porque, cara, precisa ser visto. É o segundo jogo já que o Palmeiras não parece estar brigando por um título de Brasileirão. E se chegar assim pro jogo da final, tudo bem que tem um desfalque, que ela vai ter mais jogadores à disposição, tudo bem. Mas os jogadores precisam ter garra, precisa ter foco, precisa ter determinação. E não tem demonstrado isso nos últimos jogos, beleza? Então, cara, fica aí essa minha análise da partida. Se você gostou, deixa o seu like, cara, que é muito importante pra mim, não custa nada pra você. Então deixa o like aí, me segue nas redes sociais que estão na descrição, tá? Vamos acompanhar aí essas próximas rodadas que prometem muito, tá? Nessa próxima semana eu pretendo fazer alguns vídeos, né? Por causa da data FIFA, né? A gente tá sem muitos jogos para ficar comentando. Mas eu pretendo fazer alguns vídeos falando um pouquinho dessa briga pelo título, briga contra o rebaixamento, que vai ser muito interessante a gente ver. Beleza? O Santos saiu da zona, Palmeiras perde a liderança, Flamengo agora é líder, temos um novo líder do campeonato. Amanhã vou fazer um vídeo, tá? Sobre o Flamengo contra o Sport e assumindo a liderança. Beleza? Também tem vídeo falando da seleção brasileira. Então não perde, ativa o sininho da notificação para você não perder nada. Se inscreve no canal, deixa o like e me segue nas redes sociais que estão aí na descrição. Beleza? Valeu, rapaziada, tamo junto, é nóis.